Bom, então, depois da nossa última aula síncrona, onde a gente chegou a discutir dilatação térmica, o próximo conteúdo é a aplicação desse efeito de dilatação, né, já que existe uma quantidade que é o comprimento de um material, né, pode ser um fio, pode ser a coluna de mercúrio dentro do termômetro. Existe uma resposta desse material quando há uma perturbação na temperatura do sistema, ou seja, o material responde às variações de temperatura. Então a gente pode aproveitar, já que a cada temperatura o comprimento dessa coluna vai ser diferente, né? Que está aqui representado como L, que é o comprimento da coluna em função da temperatura. A gente pode então aproveitar essa propriedade e usar para saber que temperatura está fazendo. Bom, para isso a gente usa também a lei zero da termodinâmica, que nos garante também que se dois corpos estão em equilíbrio entre si, eles vão compartilhar essa propriedade que a gente define então ou introduz como a temperatura. Né? O termômetro, na verdade, ele marca a temperatura dele mesmo. Mas pelo fato de estar em equilíbrio, ou depois de um certo tempo atingir o equilíbrio com o corpo que está sendo medido, pode ser nós, né? Bota o termômetro embaixo do braço, a gente vai acompanhando, a temperatura vai mudando com o tempo, até que a velocidade de mudança vai diminuindo e atinge o equilíbrio. Nesse ponto, a temperatura do termômetro e a minha são iguais, e eu posso usar a temperatura do termômetro para saber qual é a minha temperatura. Bom, só uma coluna de mercúrio sozinha, ela não é suficiente para nos dizer a temperatura. Eu só posso dizer, bom, a temperatura é maior ou menor, sabendo que o comprimento da coluna é maior ou menor. A gente precisa de uma escala de temperatura. Eu preciso calibrar esse termômetro. Isso significa pegar o tubo, né, nos termômetros analógicos e botar aquelas marquinhas e escrever, né, 0, 10, 20, 30, qual seria o valor equivalente da temperatura. Então, o objetivo dessa aula sobre escalas termométricas, um dos objetivos, é introduzir, né, o procedimento para a calibração dos termômetros, ou como é que a gente passa de uma propriedade física de um objeto, né, que responde à temperatura a um instrumento de medição dessa temperatura. Então, o que a gente precisa é estabelecer quantitativamente, numericamente, a relação entre o comprimento do termômetro e a temperatura que ele tem. Então, quando a gente estudou dilatação linear, a gente viu que o comprimento dele é uma função da temperatura, né? Aqui a gente está considerando somente escalas lineares, onde então a relação entre comprimento e temperatura é uma reta. Então a gente pode inverter aquela relação. Se eu sei o comprimento em função da temperatura, eu também sei a temperatura em função do comprimento. Porque é isso que o termômetro vai nos dar. A gente vai ler o comprimento da coluna e ele vai nos dar a temperatura. Então, essa conexão vai estar completa quando eu souber quem são essas constantes aqui da equação da reta. O A é a inclinação, o B é o termo constante, onde a reta intercepta o eixo vertical. Tá? Bom, existem, né, como a figura mostra aqui, várias escalas diferentes de temperatura. Essas aqui são as três que vocês certamente conhecem, né? Celsius, que em todos os lugares decentes é usada no dia a dia, né? Depois tem esses lugares exóticos, como Estados Unidos e Inglaterra, que usam essa escala esquisita aqui, a Fahrenheit, né? E a escala aqui em física se usa, que é a escala absoluta, que a gente vai discutir mais adiante. Bom, como é que a gente estabelece, como é que a gente constrói essa escala? Bom, a gente precisa fazer um procedimento que consiste em escolher dois pontos. Tá? Eu tenho duas incógnitas que eu preciso descobrir, então eu preciso de duas equações.
Então eu preciso saber ou escolher em 2 pontos quanto é que vale L e T, aí com 2 equações, 2 incógnitas eu consigo resolver. Então, quem são esses pontos de referência? Bom, cada escala vai ter os seus, e isso é arbitrário. Então, quando a gente monta uma escala como essas aqui, eu tenho que fazer eu tenho que fazer 2 escolhas arbitrárias. Eu tenho que escolher 2 pontos de referência e escolher quanto vale a temperatura nesses 2 pontos. Tá? Então, isso equivale a, primeiro, dizer onde é que é o zero da minha escala. Então, por exemplo, se eu digo, vamos pegar o ponto de coexistência de gelo e água. Né? Se vocês, né, a gente vai discutir de novo, se vocês pegam uma certa quantidade de água e colocam no freezer, vocês vão ver que a temperatura inicial é a temperatura do lado de fora da geladeira. Ela vai começar a diminuir, só tem água, até chegar ali no... Claro, isso depende da pressão, mas a pressão normal é o zero, o que a gente conhece como 0 Celsius. Dentro do freezer, então, esse copo d'água ele vai diminuir a sua temperatura até chegar no zero. E o gelo começa a se formar. Durante todo o processo de formação do gelo, a temperatura não sai do 0 graus. Tá? Então, eu tenho um pouco de gelo flutuando ali na água, eu tenho um pouco de água. É só quando toda a água congelar, quando eu não tiver mais água líquida, que esse gelo pode começar a diminuir a sua temperatura e esfriar mais. O ponto importante aqui é, enquanto gelo e água líquida existirem ao mesmo tempo no copo, a temperatura é 0 graus. Tá? Então, o processo de transição de fase, de mudança da fase líquida para sólida, e vale para todas as outras transições aqui também, desse tipo, é um processo que ocorre sempre numa temperatura constante. Toda a energia que é dada ou retirada, ela vai ser usada para mudar de fase, não para mudar a temperatura. Tá? Então, esses pontos de referência que a gente escolhe são aqueles pontos que a gente chama de pontos de coexistência. São pontos onde 2 fases coexistem, né? Existem ao mesmo tempo. Então, um desses pontos de referência é o ponto de gelo. Então, a gente mede a nossa coluna de mercúrio, ou a propriedade física que a gente está considerando, e diz, bom, nesse ponto é L0. Então eu coloco lá o meu termômetro, que ainda não tem marca nenhuma dentro do copo com gelo, né? Água e gelo coexistem, meço esse L0. E defino, digo que esse ponto é o que eu vou chamar de temperatura 0 na minha escala. A gente está fazendo aqui para a escala Celsius, então esse é o 0 Celsius. Então essa é a primeira escolha, é onde está o 0 da escala. A segunda escolha corresponde, né, a essencialmente escolher o tamanho do meu grau. Então eu pego outro ponto de referência. Então agora eu esquento a minha água até ela começar a evaporar, evapora sempre, mas até ela entrar em ebulição. Então se eu tiver numa panela, botar água numa panela de pressão, a pressão ali vai ser maior, né, do que a pressão atmosférica, então o ponto de transição é um pouquinho maior do que 100 também, mas a coexistência da fase líquida e da fase vapor vai ser claramente visível ali dentro. Vocês vão ter vapor d'água na parte de cima da panela, água líquida na parte de baixo, e essas 2 fases vão estar em coexistência. Se a gente faz isso com uma panela aberta, né, em cima do fogão, isso acontece a pressão ambiente, e a gente define essa temperatura como 100. E aí, claro, a coluna de mercúrio vai ter se dilatado, vai estar aqui em cima. Então, o que a gente está fazendo aqui, ao escolher o segundo ponto, basicamente é dizer, bom, eu vou pegar esse intervalo aqui, que vem aqui de cima até aqui embaixo, que é a diferença dos comprimentos, é o quanto a água dilata, né, nesse intervalo que eu vou chamar de 100.
Então o que eu estou fazendo é dividindo esse intervalo em 100 partes iguais. Ou seja, eu estou definindo o tamanho do meu grau. Na escala Fahrenheit, essa mesma diferença de comprimentos aqui é escolhida para ter 180 graus, do 32 ao 212. Então, o tamanho do grau na escala Fahrenheit é quase a metade do tamanho da escala Celsius, é 5 nonos. Tá? E aí, esses 5 nonos, vocês lembram daquela formulazinha, que acho que está em algum problema da lista. Não, acho que está no exemplo que vem no texto lá em seguida, para a gente converter de uma unidade para outra, né, aparece esses 5 nonos, que seria a conversão do tamanho do grau. Tá? Então, duas escolhas arbitrárias. Eu escolhi a posição do zero e ao escolher o segundo ponto, eu escolhi o tamanho do grau. Tá? Então, nessas duas escalas aqui, eu não tenho outra opção a não ser fazer duas escolhas arbitrárias. A gente vai ver daqui a pouco que na Kelvin é um pouquinho diferente. Bom, então eu substituo esses dois pontos. Eu tenho T e tenho L. Coloco aqui nessa equação 0 igual a L0 mais B. E para o segundo ponto, temperatura 100, 100 igual a L100 mais B. L100, então, seria o comprimento aqui em cima, L0 seria o comprimento aqui. Duas equações, duas incógnitas, o meu L0 e o meu L100 são conhecidos. Resolvo, isolo numa, substituo na outra, ou subtraio uma da outra. Existem várias maneiras de resolver. Vocês resolvem essas equações, está lá no texto. E a gente acha as duas constantes A e B. De novo, L100 e L0 são conhecidos, então o valor numérico para um termômetro específico é conhecido também. Então, se eu substituo A e B aqui nessa equação, a gente agora tem o nosso termômetro calibrado na escala Celsius. Se eu souber, por qualquer temperatura intermediária aqui, o comprimento, eu substituo nessa equação e isso vai me dar a temperatura na escala Celsius. Tá? Isso aqui basicamente, né, já que a relação é linear, isso aqui me diz que o que eu estou fazendo é essencialmente uma regra de 3. Tá bom? Exatamente a mesma coisa na escala Fahrenheit, só que vão ser outros pontos de referência. Né? O meu L eu vou ter aqui no ponto de gelo, eu vou dizer que não é 0, mas que é 32 nessa escala. Então, o L de 32 Fahrenheit vai ser, daí vamos chamar L32, ou posso chamar o mesmo L0 aqui. No ponto de vapor vai ser 212, né? Então eu vou ter L de 212 igual a, né, L na temperatura 212 é o Lzinho 212, como está feito no exemplo lá que você já deve ter feito. Vou resolver, vou achar outro A e B, que vai ter agora o 32, o 212, vai ser outra escala, e vou achar uma equação parecida com essa, com outros números. Tá? Mas sempre uma regra de 3. Numa das mensagens que eu mandei há uns dias atrás, eu tinha mencionado, né, que quando vocês forem resolver problemas desses de escalas lineares ou escalas termométricas em geral, não se preocupem com os detalhes que o problema está dando sobre qual é a propriedade física que está sendo usada. Aquilo é só mais para ilustrar o fato de que eu posso usar outras propriedades de um sistema que não sejam, né, que não seja só o comprimento de alguma coluna ou de algum fio, né, não é só a dilatação térmica que eu posso usar. Existem outras propriedades que dependem da temperatura. Então, abstraiam do problema os detalhes que são só para ilustrar que existem outras propriedades físicas relevantes e contextualizem desse jeito o que o problema está dando. O que o problema vai dar para vocês em todos esses exercícios da lista é esse tipo de informação. Vai dar 2 pontos de referência que vocês substituem numa equação direta e acham as constantes. E depois, conhecendo as constantes, vocês podem calcular o que o problema pede. Todos os problemas ali vão ser parecidos com isso. Até o primeiro problema da lista, que eu tenho que me lembrar mais adiante de inverter um pouco a ordem, botar ele não como primeiro, né? Porque ele é um problema onde a relação entre a propriedade física e a temperatura não é a equação de uma reta. É uma equação de
de segundo grau. Mas funciona do mesmo jeito. Vocês vão usar a equação, ou é um logaritmo, não me lembro. Vocês vão usar a equação ou a relação que o problema fornece e vão substituir nos pontos de referência e vão, se for uma função mais complicada, vão ter uma equaçãozinha um pouco mais complicada, mas a ideia por trás é sempre a mesma. Tá bem? Tá? Então esse era o ponto que eu queria fazer aqui em relação aos exercícios da lista, né? O que significava, então, abstrair os detalhes. É só enfatizar que todos os problemas vão ser parecidos com esse aqui, parecidos com o exemplo, isso aqui está no texto que eu passei para vocês. Tem outros exemplos vocês podem olhar, inclusive tem um exemplo com uma relação não linear entre temperatura e a propriedade física. Tá? E vocês vão ver que no fundo o procedimento é o mesmo, só muda aqui a função. Tá? Então o procedimento é mais geral, ele não depende do fato da relação entre as duas quantidades aqui ser uma equação de reta. O caso mais simples é a equação de reta, mas pode ser qualquer coisa. Né? Porque pode ser que no início da dilatação, para 1 grau da minha escala, o sistema dilata mais e aqui no fim ele dilata menos, ou o contrário. Né? Então daí a minha função vai ser mais complicada. Bom, então, então aqui a gente fez o caso específico da escala Celsius. Lá vocês, no texto vocês têm um exemplo fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Vocês vão achar um TF, tá? As duas escalas elas vão depender do mesmo L, porque o termômetro físico por trás é o mesmo, a única coisa que muda é os numerozinhos que foram pintados neles. Então, a relação da temperatura na escala Celsius depende do comprimento dessa escala de mercúrio, que é o mesmo comprimento no termômetro, ou do outro lado do termômetro, onde estão escritos os graus em Fahrenheit. Então, obviamente, existe um modo de passar de uma escala para outra, né? E o que a gente faz, então, é, notando que as duas escalas elas dependem do mesmo L, é como se essas duas equações, o TC e o TF, que não está escrito aqui, mas está escrito lá no texto, elas usassem o mesmo parâmetro, usassem o L, né, como parâmetro. Então, isso seria uma maneira que a gente, em matemática, chama, né, a forma paramétrica dessas curvas, porque elas usam um parâmetro comum. O que eu posso fazer? Eu posso isolar L numa delas e substituir na outra. Com isso, eu vou ter agora uma relação entre TC e TF que não depende mais do L. O L desapareceu porque eu isolei e substituí. Então essa é a maneira de obter a conversão dessas duas quantidades. Isso está feito lá no exemplo da aula entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Pode ser feita para qualquer duas escalas que vocês escolherem. Vocês podem inventar a escala de vocês, né, podendo pegar, por exemplo, os mesmos pontos aqui de gelo e vapor e escolhendo dizer, bom, para mim o ponto de gelo tem mais a cara do 8 e o ponto de vapor tem a escala do 25. E aí vocês têm uma escala com uns graus enormes ali, mas é a escala de vocês, tá bom? Bom, então, como eu tinha dito, nessas escalas aqui a gente fez duas escolhas arbitrárias. Eu escolhi onde estava o zero dessa escala e qual era o tamanho do meu grau. É possível, né? Existe uma outra escala onde, ao invés de fazer duas dessas escolhas, eu faço uma só. Tá. Então, na escala Kelvin, que seria uma escala absoluta de temperatura, a gente não faz duas escolhas, porque o zero deixou, né, vai deixar de ser uma escolha arbitrária. A única arbitrariedade que permanece é o tamanho do grau. Tá? Então, no PDF lá, vocês podem ver como é feito essa obtenção do zero absoluto, como é que a gente pode mostrar que não vai depender da propriedade física que está sendo observada, não vai depender do material que está sendo usado
no termômetro, né, para escalas finitas, né? Por exemplo, a gente mostra lá um tipo especial de termômetro que funciona mantendo constante a temperatura, a pressão, desculpa, o volume constante, desculpa. E existe a quantidade que vai ser usada para medir a temperatura vai ser a pressão, tá? Se eu usar gases diferentes, a mesma temperatura em gases diferentes vai me dar pressões diferentes. Mas a gente observa que se eu for usando gases cada vez mais rarefeitos, tá? Menos gás dentro do meu termômetro, esses resultados vão ficando cada vez mais parecidos. Ou seja, quanto mais diluído for o meu gás, menos a temperatura medida ali, ou a pressão, né, que são relacionadas, vai depender do tipo de gás. A gente consegue extrapolar, isso foi feito lá, vocês já devem ter visto, tem um vídeo sobre isso e tem um texto explicando direitinho. A gente consegue extrapolar no limite de altíssima diluição que todas as curvas que vão ser obtidas, né, de temperatura em função da pressão para diferentes gases, todas elas vão convergir num mesmo ponto, e esse ponto corresponde à temperatura zero nessa escala absoluta. Tá? Então, fazendo esse procedimento, a gente verifica que existe um zero que não é uma escolha aleatória, porque o 0 Celsius a gente botou onde quis, mas é um limite fundamental do sistema que não pode ser transposto. A gente vai discutir na próxima área, na segunda lei da termodinâmica, né, que esse zero absoluto também ele seria o limite. Né? Outra maneira de entender por que esse zero absoluto é um limite fundamental, né, intransponível. Eu não consigo baixar do zero absoluto. Tá? A gente pode, e se fala, de temperaturas absolutas negativas, mas existe uma interpretação diferente porque que significa que a gente, se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir no final da segunda área, porque ali a gente vai entender o que significa, do ponto de vista microscópico, da onde sai a temperatura. Tá? Então, o que nos interessa aqui nesse curso, o zero absoluto, o zero da escala Kelvin, é uma barreira fundamental, é um resultado universal que independe das propriedades do sistema, então por isso que a gente chama ele de zero absoluto, e a escala na qual ele é o zero, né, escala absoluta. Existem várias possíveis escalas onde esse ponto é o zero. Né? Na escala Kelvin, que é uma delas, então a gente pega esse zero, que a gente não teve escolha, ele sai experimentalmente, e escolhe um tamanho de grau igualzinho o tamanho da escala Celsius. A gente simplesmente diz, bom, no ponto, a diferença na escala Kelvin entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, os mesmos pontos de referência que a gente usou antes, a gente vai dizer que são 100 Kelvin. Também são 100 Celsius. Então o que a gente está fazendo aqui é dizer que nas duas escalas o tamanhinho do grau é o mesmo. Por isso que mudar da escala Celsius para Kelvin é fácil, porque o grau é o mesmo. Eu não preciso reescalar, eu não tenho nenhum número multiplicando, que nem aparece na equação de mudança da Fahrenheit para Celsius, que tem aqueles 5 nonos, porque os graus são diferentes. Eu preciso primeiro reescalar o tamanho do grau para depois fazer um deslocamento do zero, daí aparece o 32. Aqui, como os graus são iguais, eu só preciso fazer o deslocamento do zero, então passar da Celsius para Kelvin é só subtrair 273,15, tá? Os outros detalhes vocês podem olhar nos outros vídeos das aulas assíncronas e no texto que vocês têm. Então, toda vez que a gente tiver uma equação representando o comportamento de um sistema
uma equação de estado, por exemplo. Vocês certamente conhecem a equação de estado do gás ideal, que é PV igual a nRT, que a gente vai discutir mais adiante também, no começo da segunda área. A temperatura que aparece nessa equação, ela é a temperatura na escala Kelvin, na escala absoluta. Essa é a temperatura que faz mais sentido físico, porque o zero dela está colocado no lugar correto. Na escala, se vocês usarem PV igual a nRT com a temperatura na escala Celsius, tá? Vocês vão achar que no 0 Celsius a pressão é zero, né? Porque a temperatura é zero, então está errado. Tá? Então tem que tomar cuidado. Bom, então na nossa anotação, quando tiver algum problema de confusão, T vai ser a escala Kelvin. Qualquer outra escala a gente bota um índicezinho. Bota um TC para a escala Celsius, bota um TF para Fahrenheit e assim por diante. Tá? Na literatura técnica, não se usa a escala Fahrenheit. Na literatura, em livros e artigos, vocês, né, vão sempre encontrar uma escala que seja a do sistema internacional, e essa é a Celsius ou a Kelvin. Tá? Então, se vocês olharem em revistas de divulgação, né, em artigos em inglês, se for técnico está só em Celsius. Se for um podcast ou alguma outra coisa, vocês vão ver que eles vão normalmente dar nas duas. Vão dar em Fahrenheit, porque o público está acostumado com Fahrenheit, mas vão dar em Celsius também. Tá bom? Bom, então agora a gente tem essas escalas de temperatura. A gente pode passar para o objetivo principal aqui, que é estudar os processos termodinâmicos. Por que os processos termodinâmicos são importantes? Porque um sistema em equilíbrio não acontece nada com ele. Né? E a maior parte dos processos que acontecem na natureza, o sistema não está, as quantidades físicas dele, elas não são constantes. Então, só que aí complica um pouco, porque isso também significa que a maior parte dos nossos processos, a termodinâmica não pode dizer nada, porque são processos fora do equilíbrio. Toda a termodinâmica que a gente está fazendo, ela só fala de processos no equilíbrio. Então, como é que a gente separa o que é equilíbrio do que não é equilíbrio, o que afinal a termodinâmica nos diz, né? Então, o problema principal que a termodinâmica trata, a gente chegou a discutir isso lá na primeira aula, é o seguinte: vocês têm um determinado sistema e esse sistema está num estado inicial de equilíbrio. Como é que a gente mantém esse sistema em equilíbrio? Pela existência de paredes. Então, uma parede é um conceito geral que simplesmente significa algo que permite o meu sistema permanecer isolado, separado do que não faz parte dele, da vizinhança. Tá? Então, se eu tiver uma barreira que impede as moléculas de passarem aqui, eu garanto que a massa do sistema permanece constante. Então, isso é o que a gente chama de vínculo. Tá? Então, para manter o sistema num determinado estado de equilíbrio, a parede precisa garantir que o vínculo seja respeitado. Se eu tenho um sistema que tem 2 mols ali dentro, se ele mudar a quantidade de moléculas, se entrarem ou saírem, esse estado já não é mais o mesmo. Então, eu preciso revestir o meu sistema com uma parede que seja impermeável, que não deixe passar nada. Aí eu garanto, a minha parede impermeável garante que o vínculo de massa constante permanece satisfeito, é obedecido. Tá? Então, as paredes, elas têm essa função de manter o sistema no estado que ele está, fazer com que ele obedeça os vínculos. Eu tenho o sistema, a temperatura, estado de equilíbrio, a temperatura constante. Então, eu preciso garantir que a parede, ou ela seja adiabática, não deixe o sistema trocar calor, ou que a vizinhança tenha, né, se a parede for diatérmica, permitir a passagem de calor, que a vizinhança tenha a mesma temperatura. Né? Se tanto o sistema quanto a vizinhança têm a mesma temperatura, eu garanto que a temperatura do sistema permanece constante.
Então, um dos papéis das paredes é manter o sistema num estado de equilíbrio. Então, dado um sistema no seu estado inicial de equilíbrio, como é que eu posso passar para outro estado? Como é que eu posso ter um processo? Um processo é algo que leva o meu sistema de um estado inicial para outro estado final. Eu preciso, então, fazer com que o sistema saia daquele estado de equilíbrio. Eu preciso, então, alterar a configuração das paredes. Então, a segunda finalidade das paredes é essa, de manipular o sistema, permitir que ele saia do estado de equilíbrio e, dado o tempo suficiente, ele atinja outro estado de equilíbrio, que vai ser o estado final. E aí, para manter o sistema nesse outro estado final, de novo, as paredes são importantes. O problema que a termodinâmica se propõe a resolver não fala nada sobre o processo, sobre o caminho entre um estado de equilíbrio, o inicial, e o outro estado de equilíbrio, o final. Porque os estados ali no meio são estados fora do equilíbrio. O que a termodinâmica quer saber é o seguinte: eu tenho um sistema no estado inicial, eu faço uma perturbação nele, essa perturbação significa eu mexo nas paredes, eu troco uma parede adiabática por uma diatérmica, eu faço um furo na minha parede, eu solto os parafusos ali e deixo a posição do pistão ou do êmbolo da seringa mudar de lugar. Tudo isso agora faz com que o meu sistema possa alterar o seu estado. Daí a termodinâmica já não pode dizer nada, porque enquanto as coisas estão evoluindo no tempo, não são estados que a termodinâmica consegue... Aqui tem um errinho de português, tá? Depois arrumo. Então, o problema que a termodinâmica quer resolver, quer nos dar informação é, bom, se eu sei o sistema inicial e se eu sei a perturbação que é feita nesse sistema inicial, qual vai ser o novo estado de equilíbrio, o estado final que o sistema vai atingir, tá? Então, as paredes são essenciais para a gente poder resolver esse sistema, porque elas garantem qual é o estado inicial e elas garantem qual vai ser a perturbação que vai ser feita aqui. Tá? E essa perturbação, faltou o R aqui, ela pode ser feita de maneira brusca, né? Eu posso, por exemplo, remover uma parede e ter esses estados fora do equilíbrio, ou eu posso fazer um processo termodinâmico de maneira mais controlada, fazer ele de forma muito lenta, um processo quase estático. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, uma seringa, que está aqui o êmbolo, né, e puxar aqui rápido e dizer, bom, o volume inicial é esse, agora tem o volume final, que praticamente instantaneamente aqui ele mudou. Eu posso fazer um processo onde eu lentamente, né, faço uma variação muito pequenininha aqui, puxo tão pouco que vocês não percebem, mas o sistema percebe, aí o sistema reequilibra nesse novo estado, e aí eu puxo mais um pouquinho, ele reequilibra, eu puxo mais um pouquinho, ele reequilibra. Daqui 3 dias eu vou estar aqui, né? Agora, ao invés de fazer um processo brusco, cheio de estados fora do equilíbrio, com turbulência, etc., no meio, eu vou fazer vários processinhos. Em cada um desses pequenos processos, eu tenho um novo problema para a termodinâmica. O estado final vai ser bem parecido com o estado inicial. Então, se eu for representar esses estados, por exemplo, num diagrama PV, eu podia ter posto aqui a imagem, mas vocês podem olhar lá no PDF, ao invés de poder representar só o estado inicial e só o estado final, porque só os estados de equilíbrio têm as suas quantidades termodinâmicas bem determinadas e, portanto, representáveis num diagrama PV, né? Se eu puxar bruscamente o meu êmbolo da seringa, eu sabia bem qual é o estado inicial, pressão, volume, coloco lá no diagrama, eu espero um pouco, depois de um tempo, pressão e volume vão estar bem definidos, eu boto o outro estado. Mas eu só consigo colocar esses estados, porque no meio do processo a pressão não era homogênea, tinha turbulência, eu não conseguia saber qual é a pressão, tá? Mas se eu for fazendo esse processo de maneira lenta, cada vez que eu faço uma paradinha, a pressão e o volume estacionam, equilibram, e eu vou lá e ponho um pontinho. Quanto mais lento for o meu processo, mais pontos eu consigo colocar no diagrama. Quando eu fizer de maneira, né, ideal,
de forma com uma taxa que seja infinitamente pequena, ou seja, que eu consiga botar infinitos pontos. Ao invés de ter pontos, eu passo a ter uma linha. E esses são os processos quase estáticos reversíveis que a gente vai considerar aqui. Tá? Então, os processos que a gente não consegue desenhar, eles não são os quase estáticos ou vão ser irreversíveis. Reversibilidade e quase estaticidade não são sinônimos, tá? São conceitos que em alguns contextos acabam sendo usados como reversíveis, mas eu posso fazer um processo lento que não seja reversível. Então, o processo reversível é aquele que o sistema sai do estado inicial, vai para um estado final. Ao fazer isso, ele provavelmente alterou o estado da vizinhança também. O processo reversível é aquele que eu consigo fazer o meu sistema voltar ao estado inicial, mas a vizinhança também. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer essa expansão da seringa de forma quase estática, muito lenta, existe um modo que eu posso fazer isso de forma reversível, que a gente vai estudar mais adiante, que seria um processo isotérmico. O sistema, eu mergulho a minha seringa no guaíba, então eu sei que a temperatura de todo esse processo vai ser constante. Né? Aí eu expando, quando expande, o sistema perde calor, esse calor vai para o guaíba, mas depois... quando ele expande, ele recebe calor, esse calor vem do guaíba, mas daí depois eu posso contrair ele de novo, daí ele vai perder calor, esse calor volta para o guaíba. Então, o sistema e o guaíba voltam para o seu estado inicial. Se essas duas coisas acontecem, o sistema volta para o estado inicial e a vizinhança volta para o estado inicial, o processo é reversível. Tá? Eu posso ter agora o mesmo processo, feito de maneira lenta, quase estática, mas a minha seringa agora tem atrito. Tá? Como tem atrito, eu tenho agora calor que vai ser gerado nesse processo, que vai ir para o guaíba, porque a temperatura da seringa aqui, a gente não quer que... Né, a gente quer fazer a seringa voltar para o estado inicial. Mas ao puxar e fechar, mesmo que a seringa tenha voltado para o estado inicial, eu gerei calor nesse processo. E esse calor passou para a vizinhança. Então eu não consigo fazer a vizinhança voltar para o estado inicial. Tá? Então, eu posso ter processo quase estático, mas se tiver algum tipo de dissipação, atrito ali, esse processo deixa de ser reversível. Então, nem todo processo quase estático é reversível, mas todo processo reversível é quase estático, porque se eu fizer de forma rápida, eu vou também gerar atritos internos, dissipações, e o meu sistema deixa de ser reversível. A gente vai discutir várias vezes, principalmente na segunda área, esse caráter reversível dos processos, entender direitinho onde aparece, onde está a reversibilidade, tá? No contexto da segunda lei da termodinâmica. Mas aqui para nós, se vocês têm ali um gás num diagrama PV, o processo está desenhado bonitinho, vocês podem assumir que o processo é reversível. Tá? Bom, então processos termodinâmicos é o que a gente vai estudar daqui para frente. Por quê? Porque qualquer equipamento, né? Qual é a grande utilidade da termodinâmica? A termodinâmica ela surgiu exatamente com a construção desses equipamentos que usam calor para funcionar. Né? A máquina a vapor, lá no início tem um vídeo falando sobre isso, ela usava o calor produzido ali para mover um eixo e rodas. É uma máquina que usa energia térmica para produzir energia útil, energia aproveitável, que a gente chama de trabalho. Tá? Mas os motores que a gente tem hoje,
né, também são motores térmicos. O motor do carro, motor a combustão, por exemplo, a gente vai usar ele como exemplo mais adiante, né, ele explode, ele queima a gasolina e o oxigênio lá dentro e o calor liberado, né, o calor que estava quimicamente armazenado no combustível, ele é transformado em trabalho. Então, isso são processos e esses processos vão fazer funcionar determinadas máquinas e a gente quer tirar o máximo proveito possível dessa energia, então a gente quer otimizar esses equipamentos. Tá? Isso é o que vai levar à segunda lei da termodinâmica lá na segunda área. Então a gente precisa qualificar, quantificar, achar uma maneira de estudar esses processos termodinâmicos. Então, duas quantidades que são importantes nesses processos são o calor, que eu vou discutir rapidamente no próximo slide, e o trabalho. Então, o trabalho é energia que é colocada ou tirada do sistema por uma força externa, né? Pode ser a força que empurra aqui o pistão, né? Ou pode ser a força que o gás aqui dentro do pistão faz e empurra ele. Tá? Então, a gente vai querer quantificar todas essas quantidades aqui, né? Então, eu quero achar uma maneira de calcular o trabalho num determinado processo. Então, aqui eu tenho um diagrama PV. Meu processo saiu do estado inicial, terminou no estado 2, no estado final, um processo quase estático, porque ele está todo representado aqui nesse diagrama. Tá? Bom, para a gente descobrir como se calcula o trabalho, eu preciso olhar um passo bem pequeno nesse meu processo quase estático, né? Então, quando o sistema dá um passo bem pequenininho aqui, essa maneira lenta, bem lenta de puxar a minha seringa, eu tenho uma pequena variação no volume, tão pequena que a gente vai usar um infinitesimal aqui, dV. Tá? Então, o trabalho nesse pequeno processo aqui vai ser a força feita aqui pelo gás no pistão vezes o deslocamento. Tá? Aqui eu chamei de ΔH, na figura está ds, mas ΔH aqui é quanto o pistão levantou, ou se deslocou aqui ele está deitado, é o pequeno deslocamento provocado pela força associada a essa pressão. Tá? A pressão aqui é toda a força que o gás faz nessa tampa, e essa tampa tem seção reta A. Se eu divido a força pela área, eu tenho a pressão. Tá? Então, a força é pressão, né? A força é pressão vezes área. Como esse movimento aqui é unidimensional, o trabalho é simplesmente a força vezes o deslocamento. Então, se eu fizer a força vezes o quanto o pistão se deslocou, o ΔX aqui que eu chamei de ΔH, eu tenho o trabalho só nesse pequeno deslocamento. Não é o trabalho total que eu quero, porque eu teria que somar todos esses. Eu só estou olhando esse pequeno deslocamento. Então, o trabalho vai ser a força, que é a mesma coisa que pressão vezes a área, vezes o deslocamento, que é a posição final, a altura final, menos a inicial, HF menos HE. Mas se eu multiplico a área vezes o H, né, isso é exatamente a equação da área do cilindro, do volume do cilindro. Se eu multiplico A vezes HI, é o volume do cilindro até o ponto, até a linha tracejada. Se eu multiplico A vezes HF, é o volume do cilindro até a posição aqui do pistão. Se eu faço AHF menos AHI, eu tenho a diferença de volume nessa regiãozinha. Então, A vezes HF é o volume final, A vezes HI é o volume inicial, e isso aqui é a diferença de volume associada a esse pequeno deslocamento. Então, esse pequeno trabalho aqui, associado a um deslocamento ΔH, vai ser P vezes ΔV. Como esse deslocamento é pequeno, eu posso considerar que essa pressão aqui é constante. Então, aqui o desenho não é tão pequeno, então tem uma pequena variação da pressão,
Mas se eu deixar esse retângulo vertical aqui bem fininho, a diferença de pressão lá em cima vai ser desprezível. E aí eu posso considerar que só tem uma pressão. Esse é o caso que nos interessa, quando esse deslocamento é tão pequeno, porque o nosso processo é quase estático, que eu consigo escrever a variação de volume como uma diferencial aqui, ao invés de ΔV, dV. Então, a quantidade de trabalho que esse pequeno processo PdV vai nos fornecer também vai ser infinitesimalmente pequena e a gente escreve ΔV. Tá? Por que delta e não D? Porque dV é uma quantidade que está associada a um estado final e a um estado inicial, mas o trabalho não. Não faz sentido eu dizer que ΔV é o trabalho do estado final menos o trabalho do estado inicial, porque trabalho não é algo que a gente associa a estados, é algo que a gente associa a processos. Né? Então a gente vai observar, vai obter aqui que o trabalho para vir do estado 1 para o estado 2 vai depender do caminho que foi feito. Se eu escolher outro caminho, mesmo 1 e 2 sendo os mesmos, eu vou ter outro trabalho. Então eu não posso dizer que o trabalho vai ser W2 menos W1, porque esse procedimento aqui ele vai depender do caminho, é uma integral, vai depender da área embaixo dessa curva. Tá? Então trabalho, e a mesma coisa vale para calor, não são quantidades associadas a um estado. Quando a gente diz ΔW, se eu fizer aqui, né, a integral de ΔW, né, integro dos dois lados, eu não posso escrever isso aqui como W2 menos W1, porque W2 e W1 não fazem sentido fisicamente. Isso aqui sim, tá? Mas isso aqui não. Então, para diferenciar esse tipo de diferencial que não pode ser integrada desse jeito, a gente usa uma delta. Tá? Mesma coisa vai valer para o calor. Então, se eu agora quiser o trabalho total para vir de 1 para 2, eu divido isso aqui em pequenos passos, em pequenos retângulos, uso isso aqui para calcular, né, a área dentro de cada um desses retângulos, porque P ΔV é a altura, P é a altura, ΔV é a base. Então isso aqui me dá a área dentro desse pequeno retângulo. Se eu somar todos os pequenos retângulos que eu uso para preencher essa região aqui, né? Então isso aqui vai me dar o trabalho total. Eu somo o P ΔV do primeiro retângulo, o P ΔV do segundo, todos os retângulos que eu uso para achar toda essa área. Tá? Quando eu colocar muitos desses retângulos, a base deles vai ficar muito pequena. Então, ir para o limite onde os passos são muito pequenos é equivalente a colocar infinitos retângulos aqui. E aí eu posso passar dessa soma para uma integral. Né? A soma vira essa soma, isso aqui é um S esticado. A soma vai desde o primeiro até o último retângulo. E isso aqui é a base vezes a altura de cada retângulo. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica da integral, mas a gente tem regras, né, para calcular. Sabendo a função P de V, a gente coloca aqui e calcula. Tá? Então, a definição é uma coisa, a operacionalização é outra. Tá? Então, se eu souber qual é o gás, se eu souber qual é o processo feito num gás específico, eu posso calcular esse trabalho. E lá no texto vocês têm exemplos de como calcular isso aqui para diferentes processos. A outra quantidade que é relevante nesses processos é o calor. Tá? Então, a gente tem aqueles processos onde o sistema muda de temperatura, o sistema recebe ou perde calor e a sua temperatura muda. O quanto, para uma determinada quantidade de calor, qual vai ser a variação de temperatura vai depender de qual é o material desse objeto e qual é a massa total do objeto. Né? Se eu der 10 joules
uma quantidade de água, qual vai ser a variação de temperatura? Bom, eu tenho que saber quanta água eu tenho, porque se eu botar 10 joules no meu copo d'água é uma coisa, se eu botar 10 joules no Guaíba é outra coisa, tá? Então, embora calor e temperatura sejam proporcionais, tá? A gente pode introduzir uma outra quantidade que garante a proporcionalidade aqui. Então, esse C, se calor e temperatura são proporcionais, eu coloco esse C maiúsculo aqui, que a gente chama de capacidade térmica, para transformar a proporção numa igualdade. Mas eu posso também colocar uma outra constante aqui, dividindo C pela quantidade de massa ou pela quantidade de mols, e obter um resultado que é independente da quantidade de matéria aqui. Então, se eu falo do C maiúsculo, estou falando na capacidade térmica, aqui dentro está embutida informação sobre a massa do sistema, tá? Porque para um determinado objeto, para eu saber, dado o calor, qual vai ser a variação de temperatura, eu tenho que saber C. E C depende do material e depende da quantidade de massa. Então, se eu der uma pequena quantidade de calor, isso vai provocar uma pequena mudança na temperatura. Se eu agora tiver um processo termodinâmico, como esse nosso aqui, e ao longo desse processo, em cada passinho, o sistema também trocar calor, o calor total trocado aqui vai ser a soma das pequenas contribuições ao longo do processo. Então, eu vou integrar. Da mesma maneira que o trabalho, o calor também não é uma quantidade, uma variável de estado. Eu não posso dizer o calor do estado inicial, o calor do estado final. Então, o calor é uma quantidade associada a um processo, tá? Então, a gente vai usar o mesmo delta aqui para não esquecer disso, para diferenciar desse Dzinho aqui, tá? Então, quantidades infinitesimais que têm o Dzinho são aquelas que podem ser associadas a um estado. Eu posso falar em temperatura do estado inicial, temperatura do estado final, e aquelas onde tem o delta, não. Não posso falar em calor do estado inicial, calor do estado final. São quantidades associadas a processos. Se eu agora quiser escrever essa proporção de forma a deixar explícita a dependência na quantidade de massa, deixar só a dependência no material, eu defino um calor específico, que é a capacidade térmica daquele objeto pela quantidade de massa daquele objeto. A quantidade de massa pode ser a própria massa ou pode ser o número de mols. Aqui eu botei o número de mols, então esse aqui seria o calor específico molar, tá? Mas existem várias maneiras de representar o calor específico. Bom, isso num processo onde, quando eu dou calor, eu mudo a temperatura. Existem processos onde isso não acontece. Na transição de fase que a gente discutiu lá no termômetro, quando a água congela, o sistema ganha ou perde calor. Se ele está congelando, ele ganha. Se ele está descongelando, ao contrário, se ele ganha, ele está descongelando. Se ele perde, ele está congelando. Esse processo não tem variação de temperatura. Então, essa equação aqui não vale mais. Mas, obviamente, se eu quero congelar uma quantidade de água, a quantidade de calor que eu preciso retirar do sistema vai ser proporcional a quanta massa eu estou congelando. Então, a quantidade de calor vai ser proporcional à massa, e a constante de proporcionalidade é o que a gente chama de calor latente, tá? E esse calor latente vai ser específico do material, da água ou de qualquer outro material, e vai depender do tipo de transição. Né? Então, o calor latente do congelamento da água é diferente do calor latente da vaporização da água. Congelar e descongelar a água é o mesmo calor latente, porque é o mesmo ponto. Tá? Condensar e evaporar é o mesmo L. Tá? Então, não importa o sentido, se eu estou aumentando ou diminuindo a temperatura, o calor latente é o mesmo. Só que num sentido o calor é positivo, no outro sentido o calor é negativo. Então essa equação aqui a gente escreve em módulo, porque o L é positivo, o M é positivo. Mas na hora de usar essa equação aqui, a gente tem que tomar cuidado com o sinal. Quando é que a gente pode usar essas equações aqui? Por exemplo, se eu quiser determinar, e isso é fundamental, qual é a capacidade térmica, qual é o calor específico de um determinado objeto. Para isso a gente usa calorimetria, a gente usa um equipamento chamado de calorímetro. Né? Eu tenho um material ali que eu não sei qual é o calor específico, a capacidade térmica,
eu sei qual é a massa, tudo dele, eu coloco dentro de uma caixa completamente isolada, com um termômetro saindo ali, que eu consigo saber qual é a temperatura inicial, qual é a temperatura final. Eu sei qual é a temperatura desse meu objeto e eu jogo ele lá dentro da caixa. Então eu tenho um processo agora onde eu pego dois objetos a temperaturas diferentes, a água dentro daquela caixa e o meu novo objeto. Tá? O objeto que eu quero descobrir qual é o calor. Quando eu coloco eles em contato, eles vão trocar calor e vão atingir um novo estado de equilíbrio. Eu posso medir a temperatura. Por conservação de energia, esse meu calorímetro é construído de forma a ser um sistema isolado. Tá? Então, o sistema isolado é aquele que não troca calor nem massa com o ambiente. Então, é tudo que existe para o meu problema. Posso esquecer a vizinhança. Então, como vai ter trocas de calor ali, eu sei que esse calor pode sair de um pedaço do sistema e, no máximo, ir para o outro. Porque nosso sistema isolado não tem vizinhança para onde esse calor pode ir. Então, alguns calores vão ser positivos. O sistema vai ganhar calor. Outros, o calor vai ser negativo, eles vão perder. Mas o que um ganha, o outro tem que perder. Isso significa, então, que num sistema isolado, se eu somar todos os calores com seus respectivos sinais, essa soma tem que ser zero. Tá? Um erro muito comum ao resolver esse tipo de problema é dizer, eu botei o gelo dentro da água, então o gelo derreteu, então aquela massa ali ganhou tanto calor, a água que estava em volta perdeu essa mesma quantidade de calor e eu digo que esses dois calores são iguais. Eles são iguais em módulo, mas se um ganha e o outro perde, eu tenho um sinal diferente. Tá? Então, dizer que Q1 é igual a menos Q2 é a mesma coisa. Né? Quando eu digo que Q1 mais Q2, essa caneta é ruim, é zero, que é essa equação aqui, é a mesma coisa que dizer que Q1 é igual a menos Q2. Então aqui a gente vê que Q1 não pode ser igual a Q2. Q1 é igual a menos Q2, porque um ganha, o outro perde, os sinais são diferentes. Então o melhor jeito é sempre pensar na soma dos calores. Eu somo os calores e eles têm que se compensar para um sistema isolado. Isso é o que é feito num dos exemplos ali da aula, tá? Então eu só vou repassar aqui essa última coisa que a gente vai fazer hoje. Eu vou repassar uma das partes, só o item A aqui desse exercício para enfatizar isso. Então, eu tenho uma certa quantidade de gelo, 720 gramas, que está abaixo do ponto de fusão, menos 10, e eu quero levar essa quantidade de massa até 15 Celsius. Tá? Então, primeira fonte de erro, não lembrar que aqui no meio existe uma transição de fase. Se existe transição de fase, eu tenho que usar essa equação aqui. Tá? Quando não é transição de fase, a gente vai usar essa equação aqui, mas na maior parte, mas não sempre, na maior parte dos nossos problemas, esse C não depende da temperatura, então a gente pode tirar da integral e essa equação aqui fica simplesmente C vezes a variação de temperatura, que é a equação que vocês conhecem. Então eu posso achar o calor olhando qual é o C, naquele exemplo, do gelo e qual é o C da água líquida e multiplicar pela variação de temperatura. Tá? Então é isso que a gente faz. Então aqui são 3 os processos relevantes. O primeiro deles é aquecer o gelo, aqui é menos 10, não mais 10, aquecer o gelo de menos 10 até 0. Então, é exatamente essa expressão aqui, só que ao invés da capacidade térmica, eu vou usar eu troco pelo C. Né? Então, eu vou usar o calor específico
definido pela massa, C maiúsculo, esse aqui é o C minúsculo, C maiúsculo dividido pela massa. Então, ao invés desse C aqui, eu vou botar o Czinho vezes M. Tá? Então, naquela equação aparece o Czinho vezes M. Então, esse Czinho só depende do material, só depende do gelo. E mais adiante aqui vai aparecer o C da água líquida, que, né, vocês podem ver aqui, são diferentes. Mas são os mesmos dentro do intervalo de temperatura que a água é sólida e onde a água é líquida. Então, eu vejo lá na tabelinha que tem no final da lista 1 qual é o C do gelo. Eu vejo, o problema me dá qual é a massa. Né? Então, o Czinho está dado em Joule, quilograma, Kelvin, está no sistema internacional. Então, como ele está dado por quilo, eu multiplico pela massa em quilo. Né? Daí, essa unidade aqui desaparece. Como aqui é o ΔT, tanto faz. Eu posso botar Kelvin ou posso botar Celsius. Desculpa. Porque os 10 graus de variação aqui são 10 graus Celsius, mas também são 10 graus Kelvin. Eles medem o mesmo. Tá? Então, aqui tanto faz. É ΔT, não é T. Tá? Então, multiplico por Kelvin, daí essa unidade aqui cancela essa unidade e só me sobra joules. Então, o resultado aqui vai ser 16.000. Isso aqui, então, 16 quilojoules. Depois que eu derreter, eu faço exatamente a mesma coisa. Então, seria a terceira contribuição. É exatamente a mesma fórmula, só que eu uso o C do líquido, que eu olho lá na tabela, é a mesma massa e agora a variação de temperatura é do 0 até o 15. Tá? Então, aqui eu fui até o 0 e aqui eu fui até o 15. Um erro comum é considerar só esses dois processos, daí 16 mais 45 dá 61.000 joules. Tá? E esquecer que o gelo tem que derreter no meio do caminho. Então, aqui eu uso o calor latente. Tá? O gelo, nesse processo, ele vai ganhar calor. Então, o calor aqui, a gente usa o sinal positivo. Então, nessa equação do calor latente, a gente tem que colocar à mão o sinal. Nessa aqui que aparece o ΔT, vai aparecer naturalmente, porque o ΔT vai ter um sinal. Tá? Vai depender se a temperatura aumentou ou diminuiu. O ΔT pode ser positivo ou negativo. Mas, para a transição de fase, a gente tem que botar à mão. Então, eu vejo qual é o calor latente de fusão do gelo. Está aqui. Tá? Ele também está dado em quilogramas, então eu deixo a água em quilogramas. Se o calor latente ou o calor específico tiver em gramas, eu posso usar gramas, porque as quantidades vão se cancelar. Tá? E aí, então, multiplico e acho 240.000 joules. Então, vocês notam, se vocês esquecerem o derretimento do gelo, vocês esquecem a maior contribuição para o calor aqui. Os outros dois dão 60.000 e esse aqui dá 240.000. Tá? Tem muito mais energia envolvida na transição de fase do que aqui no aquecimento do gelo. Então, agora a gente usa aquela equação de que o calor total é simplesmente a soma desses calores aqui e acha o Q3. Tá? Nos exercícios, vocês vão ter, em geral, esse calor aqui vindo de um outro objeto que foi colocado dentro do gelo. Então, vocês vão escrever uma equação como essa para aquele mesmo objeto, e aí, de repente, vocês não sabem qual é a massa de líquido que tenho que ter para derreter o gelo, né? Ou qual é a temperatura inicial dessa água, alguma coisa assim. Então, aí, nessa outra equação, vão ter algumas incógnitas, vocês vão ter o calor do outro objeto e vocês vão somar com o calor aqui do gelo. Então, esse aqui é o calor total do gelo. Num problema de calorimetria típico, vocês vão ter um segundo objeto e aí vocês vão somar o calor daquele outro objeto, que vai ser, então, se aqui deu positivo, desse outro vai ser negativo. Vocês vão somar igual a zero. Então, esse é o jeito de resolver todos os problemas de calorimetria. Então, o que vocês têm que notar aqui nesses problemas da primeira área é que a estrutura dos exercícios ela é muito parecida. Tá? A maior parte dos problemas vão ser iguais entre si. Vão ter alguns problemas
com um nível de dificuldade um pouco maior. Alguns, por exemplo, na parte final de transferência de calor dessa primeira área ainda, né? Vão ter alguns exercícios mais difíceis, mas a gente vai discutir eles nessas aulas síncronas. A maior parte dos problemas é isso aqui, né? Mas é como a segunda lei de Newton, F igual a MA, vocês dão F, vocês dão MA, calculam F, dão MF, calculam A e todas as combinações. Vai ter alguma coisa parecida aqui, tá? Então, a estrutura dos problemas vai ser muito parecida. Os ingredientes que vocês vão usar, né, vão ser, em geral, os mesmos. Um que outro problema vai ter alguma parte um pouquinho mais delicada para ser feita, mas a maior parte dos problemas não, tá? Então, vocês vão perceber isso ao resolver a lista. Bom, com isso a gente tem uma visão geral de alguns pontos do que foi visto nas aulas assíncronas até agora. A gente não cobriu todos os pontos importantes, por isso é fundamental que vocês assistam os outros vídeos que ilustram, tá? Os vídeos, esses vídeos curtos que a gente tem, eles ilustram pontos específicos, então eles são feitos para vocês verem, eles são feitos para serem vistos depois que vocês leram o material da aula, e aí vai tudo fazer mais sentido. E idealmente, depois de assistir os vídeos, que antes de fazer os problemas da lista, vocês deem uma segunda lida, né? Porque no texto tem basicamente as mesmas coisas que eu expliquei ali, mas vocês estão lendo. Vocês podem ir para frente, voltar, né, reler a frase até entender o que eu quero dizer. Ou podem sempre mandar uma mensagem pelo fórum lá, não só para os problemas, mas para algum ponto da aula, dizendo, olha aqui na equação tal, tu fez esse comentário, né? Para mim não faz sentido, para mim está errado, o que quer dizer, simplesmente não entendi, né? E aí a gente pode discutir, tá? Mas é fundamental que vocês leiam a transcrição das aulas, tá bom? Bom, então era isso para a aula de hoje. Vocês têm já ainda no Moodle a aula assíncrona de sexta-feira. Vou tentar colocar as próximas aulas até o final dessa área, para vocês já terem uma ideia do que vem, tá? E vocês têm que trabalhar na lista, já se preparando para a prova do dia 24. Agora a gente também tem os feriados, né? Eu vou deixar todo o material, quem quiser ir estudando, né? Não precisa fazer, obviamente, no dia da aula. Tá bom? Alguma pergunta sobre o que a gente discutiu hoje? Essa é a hora que vocês têm que voltar para a aula, né, e dizer sim, sim, não, não, né? Então, bom dia para vocês, bom almoço, boas aulas. Até mais, gente.